República do Congo, na Nigéria, Costa do Marfim, e tivemos já alguns pequenos surtos fora também, nos Estados Unidos, em 2003, e agora chama atenção esse número de casos novos, né, e todo mundo, claro, fica preocupado. A gente passou pela pandemia do Covid, está passando ainda, isso, claro, que chama atenção, né? A gente está lidando com... São vírus bem diferentes, isso é importante a gente ter essa noção. A forma de transmissão é diferente. Claro que sempre que ocorre uma situação como essa, as, as, as entidades que respondem por isso, Vigilância Sanitária, CDC nos Estados Unidos, na Europa também, a OMS mesmo, tem que ficar atentos e tentar identificar esses casos, tá? Agora, doutor, são 257 casos, chega a esse número, né, em 20 países. Até que, se a gente for analisar, né, não são muitos casos, mas como o senhor fala, comparado ao que já foi analisado anteriormente, chama a atenção. É, muito se fala sobre esse caso até como um precedente do que foi, por exemplo, a pandemia da Covid, né? Começou como algo incipiente, não tão conhecido, algo excepcional, né? Toda aquela discussão de que teria surgido do consumo de morcegos, outros animais, nunca ficou comprovado certamente como surgiu. O fato é que trouxe muito pânico inicialmente e se comprovou uma pandemia. Nesse caso da varíola, os cenários são diferentes, mas ainda merece uma atenção. Certamente, é necessário que se tome os cuidados logo no início, até se identificar realmente o que está acontecendo, se é algo que realmente traz risco de disseminação maior ou não, e qual que é o impacto disso na sociedade, né? A gente sempre vê, Zé Maia, volta e meia, né? Gripe aviária na China, um caso identificado, Sim. gripe tal em Hong Kong, e na maioria das vezes isso não tem grande repercussão, e, claro, é muito mais fácil avaliar retrospectivamente. Lá no começo do Covid, ninguém sabia o que ia acontecer, Uhum. tornou-se a pandemia. O vírus da varíola do macaco é um vírus que transmite, tem muito mais dificuldade de transmissão. O que a gente vê nas epidemias prévias é que dentro de uma casa alguns indivíduos adquirem quando tem uma pessoa infectada, e essas pessoas transmitem para menos pessoas, né? Então não tem a capacidade de ficar disseminando como o Covid tem. Uma pessoa passa para três, que passa para três, que passa para Aham. três no trabalho, e a coisa toma um volume maior, né? Doutor, inclusive o senhor tocando nesse assunto, só para situar a audiência também, como é que se dá a transmissão desse vírus da varíola do macaco que está sendo chamado? Como é que se dá essa transmissão? A transmissão pode ocorrer ou por contato com secreções das lesões. O paciente desenvolve feridas na pele, como se Uhum. fosse talvez da catapora, talvez a população consiga identificar melhor assim, Sim. faz bolhas na pele, e essas bolhas têm o vírus. Pode acontecer também a transmissão por gotículas respiratórias, por contato próximo. Pessoas que convivem muito próximo, ficam em ambiente fechado junto, muito tempo, acabam correndo esse risco também. Aí o senhor fala, por exemplo, que nesse momento, quando se fala da doença, é importante tomar os cuidados. Esses cuidados, quem deve tomar? A população? E se sim, que tipo de cuidado dá para tomar de início? Ou ainda é muito difícil falar em prevenção? A prevenção dessa doença, Zé Maia, passa pelas medidas básicas de higiene. Então, a pessoa manter uma boa higiene corporal, lavar as mãos sempre, evitar de levar a mão ao rosto, né? Isso serve para qualquer doença transmissível, de forma geral, gripe, Covid. A gente está tendo muita transmissão agora dessas doenças respiratórias. Isso, claro, é uma coisa que acaba protegendo as pessoas de forma geral, tá? Agora, o que está acontecendo? A Organização Mundial da Saúde, todos esses órgãos estão alertando para o risco de contato com pessoas que tiveram contato íntimo, próximo, com pessoas que vieram desses países onde tem mais transmissão. Uhum. Notou-se que muitos desses pacientes, um bom percentual deles, são homens que têm relações sexuais com outros homens. Isso, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que fala sobre isso, para não causar nenhum estigma, como Sim, aconteceu sim. na década de 80 com o HIV, mas possivelmente isso aconteceu porque justamente existe, não que a transmissão seja sexual em si, mas porque é um contato mais próximo, e possivelmente lá na Europa, em alguns países, na época do verão, eles fazem festas em que envolve o uso de drogas e envolve muitas pessoas juntas, e isso pode ter sido o grande disseminador inicial. Mas todo mundo que tem contato próximo com alguém com a doença pode sim, né? Não é restrito a nenhum grupo específico, idade, nada disso, né? Então é importante que as pessoas entendam que os mecanismos feitos para descobrir esses casos, um caso suspeito de um cerqueiro em outro local, muitas vezes nem é a infecção, Sim. mas tem que se utilizar critérios muito amplos para que não deixe passar nenhum caso, tá? Então, às vezes a pessoa lá tem uma doença ou outra qualquer,
uma catapora, por exemplo, mas, opa, será que é varíola do macaco? Então a gente vai investigar, fazer exame, depois que descarta, né? Essa é a medida inicial, a medida de vigilância, tentar identificar os casos suspeitos para que não deixe se espalhar, né? Nós estamos conversando com o médico infectologista Sérgio Beduschi sobre o caso suspeito de varíola do macaco identificado em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e toda essa discussão sobre o avanço da doença no mundo inteiro. Doutor, se tem uma coisa que a pandemia pode nos ter ensinado, é o fato da testagem, né? Mais do que a vacinação, até porque a vacinação demorou um período até chegar, mas o fato de saber como é a situação da população. O senhor acha que agora, que está logo no início, não seria o momento mais ideal para que o Estado e principalmente o governo focasse já numa organização de testagem para identificar esses indivíduos, proteger e evitar uma maior transmissão da doença? A testagem da varíola do macaco é um pouco mais complexa, Zé Maia, porque não existem kits assim, comerciais, você pode chegar numa farmácia ou num laboratório e pedir para fazer o teste. Tá? Mas o que a vigilância está fazendo já é identificar esses casos suspeitos, aí se faz um distanciamento social, isolamento, como é a recomendação, não tem nada de extraordinário nisso, né? O isolamento é um isolamento padrão, tá? Uhum. E aí se testa esse paciente, avalia, né, acompanha. Uma vantagem, vamos chamar assim, para prevenção de transmissão da varíola do macaco em relação ao Covid, que a pessoa só começa a transmitir depois que tem sintomas. Mais fácil de Covid não, né? identificar, né? Até 2 dias antes, o Covid pode transmitir. E a transmissão é muito mais fácil. E isso atrapalha um pouquinho o controle da epidemia do vírus respiratório. Na varíola do macaco é um pouquinho mais fácil identificar. Outra coisa que eu queria falar, Zé, que é Claro. importante, a gente vê os números aumentando aí dos casos no mundo. Uhum. Agora, na verdade, acho que eu vi o último relatório, até 500 casos no mundo. Muitos desses casos são antigos, tá? Então, assim, eu digo, são retrospectivos. Não é que são 200 casos novos essa semana. Muitos casos foram identificados há 3, 4, 5 semanas. O teste foi mandado para algum outro laboratório de excelência para fazer uma retestagem, algo assim. E aí somam-se esses casos. Não quer dizer que está aumentando, a gente não pode concluir isso, né, que está aumentando. Tem casos, então, que são do mês passado. Do mês passado não digo, mas é do começo do mês, e que até então não tinham sido identificados. Agora, doutor, desde 1980, né, o mundo identificou que a varíola tivesse sido erradicada, né, desde 1980, ou seja, através de vacina. E aí uma pergunta muito sincera, né, doutor? Há possibilidade de vacinação, da retomada dessa vacinação, da produção? Nesse caso típico da varíola do macaco ainda não foi identificado. Como é que está a situação em geral para imunizar a população contra esse vírus ou contra a varíola em geral? Bom, o que se sabe é que a vacina da varíola tem uma proteção boa, né, um mínimo razoável aí, contra o vírus da varíola do macaco, porque são vírus parecidos, são vírus parentes um do outro, mas não são iguais. Claro, a vacinação para varíola foi interrompida nos anos 80, um pouquinho antes talvez, porque não havia necessidade de investir recursos nisso, mas então uma percentual da população está parcialmente imunizada, pelo menos. O problema é que as vacinas dependem de produção, então não existe produção imediata para todo mundo, nem existe necessidade de pensar em investir recursos nessa produção tão volumosa de vacinas agora, né? Uma estratégia que pode ser feita é vacinar os contatos, mas claro, depende de ter vacina disponível para isso. Então, a pessoa que talvez possa produzir uma pequena quantidade de vacina ser suficiente para vacinar as pessoas que tiveram contato próximo, dentro de uma casa, ou que possam estar em risco, né? Depois, até 4 dias depois do contato, pode ser feita a vacinação de bloqueio, que a gente chama. Agora, doutor, também para encaminhar aqui o final da entrevista, o que, que o senhor tem acompanhado das discussões quanto a ao fato da varíola do macaco? Há uma preocupação de que se torne uma pandemia? Ainda está bem controlado? São casos mais isolados? Como o senhor falou, né? Por se tratar de uma doença que deixa muito claro os sintomas e os efeitos, é mais fácil, podemos dizer, se comparado à pandemia de Covid, evidentemente, de se ter o cuidado. O senhor acha que vai ter capacidade para, de repente, se tornar uma pandemia? Bom, essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? E realmente nós não temos a resposta ainda, infelizmente. É muito mais fácil a gente aguardar 6 meses, um ano para responder. Eu sempre falo, as pessoas querem previsões às vezes. Eu falo assim, infelizmente a gente pode tentar traçar cenários, né? Tentar traçar cenários, mas não dar uma resposta certeira, claro. Mas vendo o comportamento prévio, por exemplo, em 2003 houve cerca de 40 casos diagnosticados nos Estados Unidos por importação de animais de estimação selvagens é, da África que contaminaram essas pessoas. Não houve uma grande transmissão de contato de pessoa para pessoa.
Essa talvez seja a grande vantagem de controlar uma epidemia como essa. Não é um vírus muito transmissível como é Covid, como é a influenza. Em relação à identificação do caso, nem sempre é fácil, tá, Zé Maia? Porque pode ter manifestações diferentes, um quase mais leve, são poucas feridas na pele, não chama tanta atenção. Mas eu acho que a grande vantagem é a gente estar diante de um vírus que ele é menos transmissível do que outros vírus respiratórios, especialmente. Muito bem, doutor Sérgio Beduschi, médico infectologista. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, pelos esclarecimentos. O senhor tenha uma boa tarde e a gente volta a comentar essa situação em outras oportunidades. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agora, 3 horas e 25 minutos, nós seguimos com a reportagem. Simone Moreira, você acompanhou aí uma audiência pública na Assembleia Legislativa que tratou sobre a presença de agrotóxicos, ou seja, água contaminada distribuída à população em Santa Catarina. Esse é um assunto velho que deveria causar um grande incômodo na população, mas felizmente às vezes passa batido. Simone, boa tarde. Boa tarde, Zé Maia. Olha, a discussão foi numa audiência pública da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E o debate reuniu no plenarinho do Parlamento entidades que atuam no controle do uso de agrotóxicos em Santa Catarina, representantes do governo estadual, do Ministério Público e da Universidade Federal de Santa Catarina. O proponente dessa audiência foi o deputado Padre Pedro Baldissera, do PT, que preside o Fórum Parlamentar para a Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais. Portanto, então, audiência pública realizada pelo deputado Padre Pedro Baldissera. O parlamentar informou que o debate foi solicitado por várias entidades ligadas ao monitoramento da contaminação da água usada para o consumo, especialmente após uma divulgação de estudos realizados pelo Ministério Público Estadual constatando a presença de resíduos de agrotóxicos nas águas que chegam às torneiras dos municípios catarinenses. O estudo do programa Qualidade da Água do Ministério Público de Santa Catarina foi apresentado pela professora da Universidade Federal e presidente do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, Sônia Hess. A análise encontrou a presença de agrotóxicos em mananciais que abastecem a população em 60 municípios catarinenses, dos 175 analisados. Portanto, está aí a informação que 175 pontos foram analisados e foi constatada aí a presença desses agrotóxicos em 60 municípios catarinenses. Nas amostras coletadas, os níveis estavam bem acima do que é tolerado na União Europeia, por exemplo. Os índices, no entanto, estavam dentro do que é permitido pela legislação brasileira. Em algumas das amostras, inclusive, foi encontrada a presença das substâncias atrazina e simazina, que estão banidas desde 2004 nos países europeus devido aos efeitos prejudiciais à saúde. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça Eduardo Paladino, adiantou que a partir do segundo semestre deste ano, o órgão vai monitorar o abastecimento de água de todos os 295 municípios catarinenses. O principal desafio atualmente, segundo ele, é trabalhar uma regulamentação própria para Santa Catarina mais rígida do que é praticado hoje. Portanto, aí a informação de que o Ministério Público de Santa Catarina vai monitorar o abastecimento de água de todos os 295 municípios catarinenses. Zé Maia. Obrigado, Simone, pelas informações. 3 horas e 28 minutos. Nós seguimos aqui com os detalhes. Nós vamos dar um pulo lá no terminal rodoviário Rita Maria com o repórter Matheus Tizen. Isso porque, olha só, é um problema sério, as passarelas em toda a Florianópolis, né? Nós vivenciamos aí há pouco tempo a revitalização da passarela do SIC, que foi uma novela para que a prefeitura pudesse fazer a retomada, a empresa que largou mão, e lá no terminal Rita Maria, uma das principais passarelas do centro de Florianópolis, a situação é delicada, é só passar por ali que você observa as hastes corroídas, enfim. É uma situação de insegurança, né, Matheus Tizen? Boa tarde. Traga aí os detalhes sobre essa situação de uma passarela que, ao que parece, não tem previsão para ser ajustada. É isso, Zé. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Não é de hoje, né? A situação
aqui dessa passarela do terminal Rita Maria, né, que foi inaugurado em 1986, ou seja, já há 36 anos, e vez ou outra dá problema, que a questão de segurança aqui tem sido uma demanda bastante constante aqui dos moradores de Florianópolis, né? Essa que é a principal maneira dos moradores atravessarem, por exemplo, que vem no terminal Rita Maria, poder atravessar a Paulo Fontes para o outro lado, em direção ao centro da capital, é o jeito mais fácil, mais prático, né? Mas por vezes o morador prefere se arriscar, né, nas faixas de segurança aqui por baixo, porque essa questão da passarela é bastante complicada, né? O pessoal que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Floripa pode conferir, né? Bastante sujeira aqui na região, né? Aqui nessa passarela, algumas roupas jogadas. Aqui, por exemplo, tem essa questão dos canos aqui abertos, né? Até um risco de tétano, talvez bastante ferrugem, né? Essa questão não só da segurança física para quem anda aqui, né? Mas uma questão de segurança pública também, né? Muitos moradores de rua aqui, inclusive alguns me abordando aqui há alguns momentos atrás, então é bastante complicado, né? A gente está em contato com a Secretaria de Infraestrutura aqui da capital para ter uma resposta, né? Para falar um pouco mais sobre essa situação, né? Porque as passarelas aqui da capital, vez ou outra, dá problema, na questão de estrutura, a questão de segurança é bastante complicada, e nessa aqui da Rita Maria, do terminal Rita Maria, não é novidade, vez ou outra dá problema, por isso a gente está aqui verificando a situação. Confesso que já vi pior, viu, Zé Maia? Mas sempre dá para melhorar, sempre tem umas coisinhas para arrumar nessa questão aqui dos canos, né, dos guarda-reios aqui de cima, né? Portanto, a gente segue fazendo a fiscalização aqui das passarelas de Florianópolis. Não, essa região tá complicada, Tizen. Nós vivenciamos aí há pouco tempo, e eu acredito que permaneça dessa maneira, que é o estacionamento ali do terminal rodoviário Rita Maria, que segue sem uma empresa ali organizadora, portanto tá aberto, você quer deixar seu carro lá, vai, tá aberto, né? Pode continuar utilizando, porque não tem organização, o que aumenta também a insegurança do local, né? A passarela, que aí é um verdadeiro desastre, eu não tenho coragem de passar por aí, é uma situação delicada. E você pode se perguntar, né, poxa, já vi melhores, eu acredito no seu relato e dou fé nele, mas pensar que é nesse terminal que passam muitas das pessoas que chegam na cidade de Florianópolis pela primeira vez, que passam aí pela passarela e dão de cara com o centro de Florianópolis, um centro que infelizmente nessa ala está abandonado. Está sendo aí os projetos de revitalização, por exemplo, ali da questão dos clubes de remo, onde vai ser um novo parque ali. Teve a revitalização de uma das passarelas da ponte Pedro Ivo, se eu não me engano, ou foi da Colombo Salles? Uma das duas recebeu ali a revitalização daquela passarela, né, para fazer a ligação do continente e da ilha. A Pedro Ivo, a princípio, foi a ponte que recebeu essa revitalização, portanto, é uma ala. E lá no centro histórico está embargado. Pedido lá do Ministério Público, não pode ter revitalização. Aí quando a prefeitura quer ainda arrumar alguma coisa, aparece algo para impedir. Tiz, você volta daqui a pouco com mais detalhes. Obrigado, tá? Valeu, Zé Maia, voltamos em seguida. 3h32, vamos fazer uma pausa. Lembrando, você pode participar com a gente. Mande seu recado, 489-8837-1033. O SN News volta já.